Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre o jogo, o despertar da sua criança interior. Esse jogo, ele vem dentro de uma caixinha, aliás, ele é todo em PDF, né? Mas vem uma caixinha onde você vai poder recortar, imprimir, recortar e colocar as suas cartinhas. Mas eu vou explicar um pouquinho antes de te mostrar como usar esse jogo. Qual é o objetivo dessas cartas? Bom, o despertar da criança divina é a introdução ao jogo de cartas terapêuticas para ajudar a eliminar emoções e pensamentos tóxicos. O que é isso, Isa? Gente, todos nós temos uma parte nossa que não importa a idade que nós tenhamos, ela vai permanecer para sempre como se fosse uma criança. E essa parte, ela é a parte mais emocional, é onde estão as nossas emoções. E ela é formada de diversas formas, vamos colocar dessa maneira, né? Ela é formada por traumas, ela é formada por alegrias, ela é formada por valores, ela é formada por várias situações que nós vamos passando ao longo da nossa vida. Tanto que nós vamos encontrar conceitos diferentes para essa criança interior. Pode ser a criança ferida, a criança divina. A criança ferida é a nossa parte traumática, né? Traumatizada, é a nossa parte onde nós não conseguimos elaborar determinadas situações que passamos ao longo da vida e isso fica cristalizado, abandono, traição, né, que a criança sentiu pelos adultos, né? Os adultos podem terem traído a confiança dessa criança, abuso dos mais diversos, rejeição, humilhação. Então são muitas dores que essa criança interior passa e que no jogo nós vamos representar por essas cartinhas aqui, né? Então nós temos a carta da traição, a carta da rejeição, a carta da ferida da humilhação, da injustiça e do abandono. É um conceito de 5 feridas emocionais que eu utilizo bastante nos meus trabalhos com a criança interior. Essa é uma visão da autora Lise Bourdieu, uma canadense, uma terapeuta canadense, que trabalha com as feridas emocionais. Muito bem. Você vai receber esse PDF, né, com essas várias tipos de cartinhas. Você vai receber essa apostila, tá? É uma apostila onde tem um sumário bem interessante, tem um conteúdo bem interessante, que são as feridas da criança interior, as máscaras usadas pela criança interior, a criança divina do nosso lado luz, a estrutura das cartas terapêuticas, integração com outras técnicas terapêuticas, enfim, é um jogo para você trabalhar apenas com ele, usando só essas cartas, ou integrar com outras técnicas que você já utiliza. Um jogo não só de autoconhecimento, mas de aprofundamento em todas essas dores que nós sentimos ao longo da nossa vida e não sabemos de onde vem. Então, é importante entender que aí nessa apostila que você vai receber, você vai perceber, você vai estudar, né? Porque começamos com as máscaras usadas pela criança interior. Que máscaras são esses? Por exemplo, a nossa criança interior não desaparece com o tempo, ela continua viva dentro de nós, na vida adulta, influenciando decisões, sentimentos e reações. E quando essa parte não é ouvida, ela se manifesta de forma de bloqueios emocionais, relações disfuncionais, medos desproporcionais, sensações de vazio persistente e crenças sabotadoras. Então, as 5 feridas emocionais, ela é a base do nosso jogo. Por quê? Porque nós temos a criança divina, ferida, como eu coloquei antes, que são essas feridas emocionais que trabalhamos, mas nós temos também o conceito da criança divina, que é uma parte curadora, que é uma parte mais lúdica da criança, é aquela nossa parte criativa também. Então, da mesma forma que essa criança ferida interior permanece para o resto da nossa vida, nós temos também uma parte luz, uma parte que vai nos dar força,
que vai fazer com que a gente consiga ressignificar essas dores se nós dermos voz para essa parte, que eu chamo aqui no nosso jogo de criança divina, tá? Então nós temos cartinhas diversas, são 5 tipos de cartas, começando pelas feridas, as 5 cartas das feridas emocionais. Nós vamos ter as cartas das máscaras, tá? Essas máscaras, elas são diversas. Por exemplo, aqui nós temos a máscara do super-herói, eu vou ler aqui para você, tá? Que é a criança que usa essas máscaras sente a necessidade de ser forte e vulnerável, acreditando que precisa resolver tudo sozinha. Ela assume a responsabilidade por tudo e por todos, tem medo de parecer fraca, sente que nunca pode pedir ajuda. Esse comportamento de super-homem ou super-mulher, né, pode levar ao esgotamento emocional, pois não permite que o adulto dessa criança se permita ser frágil ou vulnerável para pedir ajuda. Mensagem: você é forte, mas também precisa de apoio. Não precisa carregar o mundo nas suas costas. Então, todas essas cartinhas aqui são diversos tipos de máscaras, né, que a criança vai utilizar, a nossa criança interior vai utilizar, que quem assume essas máscaras somos nós, o adulto. Então, por trás dessas máscaras existem essas emoções dessa criança interior, mas quem veste a máscara é o adulto. Então, nós vamos ter máscaras da perfeccionista, né, da indiferença, do engolir o sofrimento. Então, como entender essas máscaras e como essas máscaras elas são utilizadas no dia a dia para que nós possamos, então, viver a nossa vida. Então, as máscaras, elas são criadas como autodefesa. Depois nós vamos ter a carta de transformação emocional, que são cartas que vêm exatamente para indicar como é que nós vamos transformar essas máscaras, tá? São também várias cartinhas. Eu vou já fazer aqui uma prática com vocês, então vocês vão entender como utilizar essas cartas terapeuticamente, tá? As quarto decks, né? Decks de cartas, né? De baralho. O deck, né? O próximo de deck de carta, tava falando errado. É a carta das frases de cura da criança interior. Então, esse deck, ele fala do quê? São frases que você vai utilizar durante o processo terapêutico para entender como você pode curar, ressignificar. Porque as dores da criança, dependendo da fase que ela se desenvolveu, gente, não é curada. Ela é ressignificada. Então, quando a gente fala a palavra cura, na verdade, é ressignificar essa dor, entender essa dor, mudar essa dor. E isso é um trabalho terapêutico, não é feito, né? Não basta você saber qual é a sua ferida. Eu sei qual é a minha ferida, então agora acabou, a minha ferida vai embora. Infelizmente, não é dessa forma, tá? Então, o jogo tem 5 cartas da criança ferida, 10 cartas das máscaras, 10 cartas de transformação emocional, 10 cartas mensagens da criança divina, 10 cartas frases de cura. Então, a mensagem da criança divina são essas aqui. Então, para quê? Como você vai fazer isso? Então, você vai tirar uma dessas cartinhas, eu vou já ensinar, não vou nem falar agora, porque senão complica, tá? Mas você vai usar essas cartinhas com dicas do que você pode fazer para começar a ressignificar a sua criança ferida, ok? Vamos ver o que mais aqui, porque essa aqui é uma aula muito prática. Eu não vou falar demais sobre o assunto, porque você tem uma apostila bem completa. Essas aqui são folhas da apostila, então você vai poder ler, estudar e entender muito bem esse conceito. Por exemplo, integrando a cura no cotidiano, práticas e exercícios para a cura. Nesse capítulo você encontrará práticas e exercícios poderosos que vão ajudar a aprofundar a sua conexão com a criança interior, promovendo a cura emocional, permitindo que você se reconecte com a sua verdadeira essência. Essas atividades são projetadas para serem realizadas diariamente.
Então, por exemplo, uma delas, a conversa com a criança interior. Encontra um espaço tranquilo, onde você vai ficar confortável, você vai ter um diálogo, né, de olhos fechados, um diálogo com a sua criança ferida, trazendo a criança saudável para cuidar dessa criança ferida. E por aí vai, gente. São várias atividades que vem acompanhando o seu jogo, né? Como eu também falei, acompanha essa caixinha aqui que você vai recortar, vai montar, que ela é super fácil para você guardar as suas cartinhas. É bem legal, tá? Eu recomendo, mas como eu sempre digo, eu sou suspeita, tá? Então vamos fazer agora uma atividade com essas cartinhas para você aprender a utilizar. Então o primeiro passo é organizar as cartas em montes, né, que eu chamo os decks de carta, deck, pequenos pacotinhos, né, de cartas. Você organiza por temas diferentes aqui. Por exemplo, eu vou baixar agora aqui para você ver, tá? Então você vai organizar as cartinhas da criança interior, juntá-las todas, as máscaras, tá? As mensagens. Antes disso, nós temos a aceitação, que é a carta da transformação, a carta da frase de cura, as várias cartinhas, e nós temos então a criança saudável, a criança luz, a criança divina, a mensagem que ela vai dar e como nós podemos trazê-la para o nosso momento. Gente, essas cartas, elas são muito criativas, você pode utilizar de diversas maneiras. Mas você tem aqui, numa das cartinhas, você tem todo o passo a passo de como realizar para não esquecer. Então, o primeiro passo, prepare o ambiente, silencie, respire, conecte com sua criança interior. Defina uma intenção, exemplo, o que é que eu preciso curar, né? Ou quais dificuldades eu preciso curar na minha criança interior. Tire uma carta de cada tópico, que essa é a sugestão, ou então uma carta da criança ferida, uma carta da máscara, uma carta da aceitação do eu, uma carta frase da criança interior e uma carta de mensagem. Acolha e anote ou fale as emoções, memórias e insights. Leia a frase em voz alta, finalize fechando os olhos, respirando fundo e abraçando simbolicamente a criança. Então vamos imaginar que você chega assim, puxa, eu preciso entender por que é que eu tenho tantas dificuldades nos meus relacionamentos, seja pessoais ou relacionamentos profissionais. Vamos imaginar que você ou um cliente seu chegou com essa pergunta, né? Eu tenho dificuldades nos meus relacionamentos. Então, se você estiver à distância, fazendo um trabalho com esse cliente, você vai embaralhar por ele. Se ele estiver à sua frente, você vai pedir que ele embaralhe e tire uma. Se for você embaralha e tira uma cartinha. Veio então a carta da injustiça. O que é que ela significa? Ferida da injustiça está relacionada ao sentimento da criança interior ter sido tratada de maneira desigual ou não ter recebido o que merecia. Então, uma criança interior que se sente ou que se sentiu dessa forma vai produzir um adulto profundamente desconfiado e irritado. Um adulto que carrega essa ferida se sente constantemente em desvantagem, sem controle sobre sua própria vida e muitas vezes internaliza um forte senso de injustiça. Então, claro que só por aqui você já vai saber qual é a dificuldade dessa pessoa ou sua em relação às suas questões de relacionamento. A pessoa sempre acha que basta um olhar enviesado para ela se sentir injustiçada e quebrar a relação. Então, coloca aqui do lado a cartinha e aí você pede para embaralhar e tirar, ou você, né, embaralha, você mesmo tira uma cartinha, isso tudo sem ver, tá, gente? Porque nós trabalhamos com o fenômeno do inconsciente do campo. Então veio a máscara que esse adulto ou adulta usa, é a máscara do comediante.
A criança que usa essa máscara, essa criança interior, né? Tenta esconder suas inseguranças ou medos através do humor. Embora ela realmente queira se conectar, apenas se defende usando piadas e fazendo os outros rirem, ao invés de mostrar sua dor. Essa máscara é uma forma de desviar a atenção da sua dor interna e evitar a exposição emocional, fazendo piadas até sobre si mesma para se proteger. Então aqui você já sabe que essa pessoa, aí você pode conversar com a pessoa, né? Dizer, olha, será que você não é uma pessoa que está sempre fazendo brincadeirinha e piadinha e as pessoas não gostam, se afastam de você? Então você vai entender que essa pessoa, ela gosta de fazer piadas porque ela tem um senso de injustiça muito forte, se irrita muito facilmente, então ela foge através do uso do humor, da brincadeira, da piada, às vezes piada até sem graça, né? Às vezes do bullying, faz muito bullying, para poder se autodefender. Já a terceira cartinha que vai tirar, embaralhar, é a cartinha, tá? Da carta de transformação emocional. Aí, aqui no nosso exemplo, veio libertação da culpa. Repita afirmações de perdão para si mesma, visualizando a culpa como um peso que se dissolve, deixando espaço para a leveza e o perdão. Leia e pense nessas palavras. Eu libero a culpa que carrego por decisões passadas. Eu entendo que fiz o melhor que podia com o que sabia na época. Agora me abro para a autoaceitação e libertação. Pegue uma frase de cura. Aí veio aqui a frase, também já tem isso aqui. Mas para fortalecer mais, você pode pegar uma cartinha da frase de cura. Que veio para, que mais? Esse aqui vai ser o exercício que vai utilizar em casa. Durante 21 dias, 7 dias, todos os dias, fechar os olhos, imaginar a sua criança interior e dizer: eu reconheço o meu potencial ilimitado, eu sou capaz de realizar grandes feitos e viver uma vida plena. Então, colocou aqui do lado, aí você vai entender o que é que essa criança, qual é a mensagem da sua criança divina, a criança que quer que você tenha força para lidar com suas dores. Aqui no nosso exemplo veio a mensagem: eu sou capaz de criar amor, o amor que desejo. Eu sou a fonte de amor, conexão, não dependo de ninguém para ser amada, pois o amor que desejo flui no centro de mim. Eu sou digna de criar relações saudáveis e nutritivas. Então, lembrando, a pessoa chegou com dificuldades afetivas, ela vai receber uma mensagem de que ela é capaz, ela é a fonte de conexão com ela mesma. Então, quando todas as cartinhas estão aqui, você vai ler fazendo como se fosse interpretando uma história para essa pessoa. Então, ela chegou com uma questão da ferida da injustiça, né? Você leu a cartinha, ou ela leu a cartinha, e aí vai conversar sobre essa ferida. Como é que essa ferida leva a essa máscara? Perguntar como é que você vamos dizer assim, se protege usando essa máscara. Máscara do comediante, o rir de si mesmo, fazer piada de si mesmo, né? Antes que os outros riam, você já vai estar rindo de si mesmo, se menosprezando de alguma forma, porque a máscara do comediante fala muito sobre isso. E aí você diz o seguinte: olha, a carta da transformação emocional pede que você comece a se libertar da culpa. Então, que culpa é essa? Você sente injustiça, mas essa injustiça veio de quê? Você já, dentro das suas relações, como é que você quebra as suas relações? Você se sente culpado porque você acaba sendo agressivo, faz muita piada e curte com a cara da pessoa, e a pessoa vai embora? Então, por trás disso tem o quê? Tem um sentimento de injustiça. Então, o sentimento de injustiça, quais são as emoções reprimidas? Frustração profunda, raiva e ressentimento por não ser tratado com justiça, sentimento de impotência e falta de controle na vida, dúvidas sobre si mesmo. E sempre todas as cartas trazem uma mensagem para fortalecer esse processo. Qual é a mensagem? Você merece justiça, igualdade e respeito. Reconheça a sua força e libere o sentimento de injustiça que só trazem dor. Então você vai começar, olha, para que você possa trabalhar essa máscara, você tem que começar a entender esse senso de injustiça que faz com que você, qualquer coisa, sinta que não estão sendo justos com você. Então, como veio a máscara da comediante, essa pessoa, ao invés de explodir, possivelmente ela
vai curtir com a cara das pessoas. Então isso faz com que as pessoas vão embora ou ela quebra as relações afetivas ou profissionais, tá? E isso gera culpa, porque veio o quê? A carta da culpa. Então o gerar culpa faz com que ela se sinta ainda mais injustiçada. Então, o que é que é a frase, o que é que ela tem que trabalhar em casa? Você diz, olha, durante 21 dias, todos os dias, mentalize, feche os seus olhos, e você já pode fazer, inclusive na hora que está fazendo esse trabalho com a pessoa, tá? Pedir que ela feche os olhos e repita essa frase várias vezes, imaginando ela abraçando essa criança ferida e dizendo, eu reconheço o meu potencial ilimitado, eu sou capaz de realizar grandes feitos e viver uma vida plena. Então essa é uma frase de reconexão com a criança divina, a criança luz, a nossa parte de força, que é a mensagem dessa criança eu sou capaz de criar o amor que desejo. Então, eu sou a fonte de amor e conexão, eu não dependo de ninguém para ser amada, pois o amor que desejo flui de dentro de mim, eu sou digna de criar relações saudáveis e nutritivas. Mas para isso eu preciso reconhecer o meu potencial ilimitado, a minha capacidade de me dar amor. Então é dessa forma que você vai trabalhar com essas cartinhas. Durante uma sessão, na sua apostila, você vai ter outras atividades. Durante uma sessão, você pode utilizar só a carta da criança ferida. A pessoa traz uma questão, uma dor, um conflito, e vamos ver o que é que está por trás desse conflito. Aí você tira uma cartinha só dessa, tá? Se você quiser, você não precisa usar todas as cartas numa mesma sessão. Ou você pode ir trabalhando cada situação dessa em uma sessão diferente, trabalhando a máscara, como é que essa pessoa fica palhaça de si mesmo com o outro, né? Uma outra máscara também que pode vir é a máscara da rebeldia, que é essa máscara usada pela criança, que devido à sensação de não ser ouvida ou de ser constantemente desvalorizada, reage de maneira rebelde e desafiadora. Então você pode também utilizar só essas cartinhas numa sessão. Então tem várias formas de você ser criativo e utilizar essas cartinhas. Inclusive no final da sessão você pode tirar uma cartinha, mesmo não utilizando todas, uma cartinha só, uma para uma mensagem, né, para a pessoa ou para você mesmo. Você pode todos os dias, você pode tirar uma cartinha para fazer como se fosse uma mensagem para o seu dia a dia. Pode fazer a mesma coisa também com as frases de cura, uma meditação com as frases de cura. Então essas são cartas que você pode usar de várias maneiras, tá? Isso vai depender da sua criatividade. O importante é entender a origem do problema, da dor que você está passando ou que ele está passando, para poder ressignificar que esse é o processo de cura, tá bom? Muita luz e muita paz para a sua criança interior ferida e alegria, ou seja, acolha a alegria da sua criança sábia, da sua criança divina, tá bom? Tchau!